um grupo de irmãos, que é o Diel, de 6 anos, que completa 7 agora, dia 23 de julho, a Maria Fernanda, de 3 anos, e a Maria de Lourdes, de 3 anos. Essa é a nossa família. Ai, que lindo. E o interessante na sua fala, que eu acho assim muito, que eu vou até vou pontuar, esse eu decidi, eu senti, já era algo que já existia dentro de você, essa vontade. Sim. E para você saber, né, se a pessoa que estava com você estava no mesmo caminho, o que você fez? Perguntou. E expôs esse desejo. Então, foi os dois juntos pensando. Na mesma fala também do Flávio, ambos, o casal ali, conversaram sobre a ideia de ter mais um filho, de gerar um filho, de adotar um filho. É importante que as pessoas aí que estão nos assistindo conversar com seu cônjuge, converse com seu parceiro sobre esse desejo, essa vontade. Porque precisa haver ali uma sintonia nisso também. Não é você falar, eu quero, eu vou, então você que me acompanhe, se quiser ficar comigo. Filho não salva casamento de ninguém. Não. E quando você decide ter filho, é uma decisão muito séria. Pode falar. Exatamente. E eu costumo dizer que colocar essa responsabilidade em cima de uma criança, de ser feliz, de salvar uma relação, é impossível. Eu conheço uma amiga que ela viveu relacionamentos, ela completou 50 anos e quando ela completou 50 anos, ela conseguiu adotar sozinha, né? Porque ela ficava em busca da pessoa certa para realizar aquele sonho com ela e não existia essa pessoa que cabia dentro dos planos dela. Então ela foi em busca desse sonho sozinha e é lindo de ver, porque a gente não deve colocar em cima das crianças uma responsabilidade de tipo, eu vou ter um filho, vai salvar meu casamento. E ser pai, ser mãe, tem que existir, tem que ser de coração, porque não adianta eu ligar ali para uma pessoa, vamos constituir uma família, porque se das duas pessoas não quiser, não vai para frente. E aí gera todas essas frustrações que a gente acompanha nos grupos de adoção, né? Exatamente. E você mencionou aí essa importância do diálogo, da conversa. Em todo momento é necessário ter esse diálogo dentro de casa. Não é um fala e o outro obedece. É ambos ali juntos conversarem, expor a opinião, expor os desejos, as vontades e chegarem numa sintonia. Porque quando a criança chegar, você também vai precisar ensinar esse diálogo para a criança. E a criança, como exemplo, ela vai seguir um exemplo aí, ela vai observar se realmente há esse diálogo entre os pais. É muito importante. Outra questão também, nós temos aí um pai solo, Antônio. Boa noite, Antônio. Conta para nós um pouquinho, ele é professor, como que é esse paternar sendo professor, que às vezes as pessoas falam assim, mas para ele é mais fácil, né, para ensinar a criança ali, ele já é professor, já sabe lidar ali com a criança. Como que é? Explica para nós como é ser pai e deixar um pouco de lado essa profissão de ser professor, não é ser professor do seu filho. Oi? Acho que ele saiu, né? Eu acho que o Antônio não conseguiu ligar o áudio. Eu achei que eu tinha visto ele entrando aqui. Vou passar a palavra, então, para o Mário Galvão. Conta para nós um pouquinho da sua experiência aí, né, com exercer essa paternagem. Paternagem, isso aí. Eu estava brincando com você agora há pouco, que você falou de ser mãe, pai, né? E existe uma palavra para isso, né? Que é pai, né? E o pai quer virar mãe, né? E eu acho que realmente você falou certo, não existe isso, né? Os dois são responsáveis por essa jornada, né? Os dois estão no timão aí, aproveitando o nosso amigo Flávio militar, né? Estão no comando aí dessa
dessa empreitada, né? Dessa jornada. Boa noite a todos, muito obrigado por ter convidado a gente, muito obrigado por ter me convidado. Estou aqui muito, muito honrado de estar aqui com vocês. Para os papais, vou falar um pouquinho, né, da minha experiência. Eu já tenho 50 anos e há uns 2 anos atrás, eu e a minha esposa, a gente, há mais um pouco, até uns 7 anos atrás, a gente resolveu que queria, né, ter uma filha. E procuramos todos né, os trâmites para poder adotar, e depois paramos com a ideia. E uns 2 anos atrás a gente voltou com essa ideia, nesse meio tempo a gente foi estudando, foi, né, amadurecendo a ideia, e como você falou, conversando muito entre nós dois, né, entre o marido e a esposa, é muito importante isso, né? E aí a gente resolveu que a gente ia ter uma filha até 7 anos, mais ou menos, 8 anos, tem aquelas ideias, né? Eu também sou professor, e aí tem algumas ideias que a gente aprende em pedagogia, essas coisas, que a criança desenvolve o caráter até 7 anos, umas coisas, umas teorias lá do século XX, né? Quem é pedagogo sabe aqui que tem umas teorias, são bem antigas, mas válidas também, né? Mas no mundo da adoção tem algumas coisas que parece que não funcionam bem, desse jeito, né? Não tem, essas verdades são um pouco, talvez não tão verdades assim. E aí a gente viu que realmente cabia na nossa vida uma criança que fosse um pouco mais velha, né? E aí a gente ampliou o nosso perfil para 12 anos. E foi impressionante, porque aí foi muito rápido. Em menos de um mês, eu estava com a minha esposa na Ilhabela e a gente estava lá de frente para o mar, curtindo, como a gente sempre fez. Eu estou com a Lili há 35 anos, nós começamos a namorar, eu tinha 15, ela tinha 16. E então sempre foi só nós dois, né? E aí chegou a fotinha da Juju, da nossa filha, né? Foi aquela emoção e a mãe sempre com aquela coisa mais, né, emotiva, a gente meio, né, que legal, tal, né, mas com mais pé no chão, né, tá aquela coisa do homem tem que ter mais o pé no chão, o homem, o trabalho, será que vai dar? O dinheiro, né, são as preocupações que a gente tem, a gente não pode dizer que não fica com medo, fica sim, muito medo, todo dia a gente tem medo, mesmo depois que a Juju chegou, a gente continuou com medo. Né? Mas o medo faz parte não é aquele medo que te paralisa, mas o medo que faz você ir para frente, né? Aquela que dá cutucada ali no bumbum e fazer, opa, vamos, né? Acorda, bora, né? E ser pai, acho que é isso também, né? E assumir mesmo, né? A gente viu, infelizmente, agora algumas semanas, casos de devolução, que é uma palavra que a gente até arrepia, né? Quando fala, a gente chora, a gente fica triste, acha que deu tudo errado. A gente que é de grupo de adoção, né? Que está ali na frente, no apoio, se sente às vezes meio fracassado, fala, pô, como não pode, né? E a gente viu pais mesmo, o pai, né, figura paterna, falou assim, mas eu não queria. Foi minha esposa que inventou isso aí, né? E não tem isso. Então, tem que assumir, né? Tanto faz. Eu acho que o pai, a mãe, os dois têm que assumir, mas principalmente na imagem do pai, né? Aí, nesse caso nosso, né? Tem que dar esse apoio. A gente tem que estar junto, um do lado do outro. Eu também cresci ouvindo um monte de coisa, que quem cuida da casa é a mulher, quem vai cuidar da filha é a mulher, quem vai trocar a fralda é a mulher, né? E não existe isso. Isso é bobagem, né? A gente tem que estar junto o tempo todo, né? Então, a minha experiência aí, como apoio nos grupos, né? Tá junto com o papai mesmo para poder... A gente fala mais com as mamães, não tem jeito, porque os papais não falam no grupo, né? Eu, às vezes, quando eu entrei no grupo de adoção, primeiro, né? Tanto aqui no nosso presencial quanto no online, a minha experiência foi muito engraçada, porque quando eu falava, eu me sentia um ET, porque eu estava falando só com as mulheres, porque os pais, né, tinha um ou outro só, no caso aqui do Alegra, por exemplo, o Celção, que falava, que ele é um cara bem engajado também, mas mesmo no AT, ou depois, né, a gente fundou o Imensidão de Amor,
Raramente eu vejo algum papai dando um pitaco lá, colocando suas dúvidas. Não tem problema, gente. Pode falar, pode botar para fora, pode chorar, pode, né? A minha filha às vezes me olha, Juju, ela é muito, né? Nossos filhos, elas são muito cascudas, né? Já sofreram pra caramba, né? E aí, às vezes, eu sou meio chorão, sou meio manteiga derretida, e aí elas veem, eu choro vendo comercial de TV, né? Então, aí ela me olha assim, meio, que estranho, né? Esse cara tá chorando, né? Não tem problema, manda ver, vamos falar aqui, vamos colocar, né? Eu acho que até o intuito, talvez, dessa live é fazer com que os papais falem mais mesmo, se coloquem, ou, de repente, se não quiser colocar lá, chama inbox, né? Eu já coloquei aqui o meu telefone aqui no chat, tá, gente? Tá o meu WhatsApp ali. Quem quiser me mandar um salve, tô por aqui. Tá fazendo o quê? E você tocou num ponto-chave aí, que a importância do chorar. E o que nós, principalmente os homens, né, crescem escutando? Que homem não chora. E como que você não vai chorar, não vai expressar essa emoção que é natural do ser humano? Nós precisamos chorar. A mulher já é taxada ali, rotulada, fala assim, não, mulher chora à toa. Homem não, se você vê um homem chorando, nossa, tá chorando, você viu, chorou. Gente, é necessário. E nós precisamos criar os nossos meninos com essas... cientes dessa emoção natural. A criança não chora à toa. O adolescente não chora à toa. O motivo do choro é que vai mudar. Talvez o que não me faz chorar, para você, vai te fazer chorar. Eu não sou de chorar assistindo novela. Então, mas se eu assistir um filme e o filme tiver ali aquela emoção, eu vou chorar. A mesma coisa, o meu esposo, teve um momento aqui, ele veio de uma criação que era muito falado isso, né? O homem não chora. Teve um dia que eu percebi que ele realmente estava muito engasgado ali, querendo expressar de uma outra forma, que eu falei com ele, pode chorar. Oi, tá ouvindo agora? E ele chorou, sabe? Ele chorou muito. Foi um momento que foi necessário ele tirar ali, quebrar esse tabu de que homem não chora. Então, mães e pais de meninos, não bloqueiem, não prive seu filho desse momento. Tenha um olhar atento, escute o que ele está querendo dizer através desse choro. Não fala assim, está chorando à toa. Isso você está menosprezando o sentimento do seu filho. E, às vezes, através desse choro aí, ele vai querer expressar alguma informação importante para você, algum sentimento ali que ele viveu. As crianças que chegam por vias adotivas, ela tem uma história que ela vai precisar de ajuda para ela conseguir ali ir elaborando e compreendendo essa história. E ela pode chorar, ela vai, às vezes, ficar irritada, nervosa, e você precisa ser o principal apoiador do seu filho, estar ali presente com ouvidos e olhos atentos, né? Escutar de verdade. E uma outra questão também, Mário, quando você assim se deparou, por exemplo, eu mencionei a questão de escola, né? Até você fala que é muito difícil, né, os pais falarem em reuniões, em momentos ali, expressar o que eles estão sentindo. O que você falaria para esse público, né, de pai, para eles conseguir ter essa voz, né, poder falar sim do que ele está sentindo? Então, eu acho que para o pai falar, eu acho que essa aqui nos grupos acho é importante que ele se expresse, né? A gente fica com essa pecha de machão, durão, blá, 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 isso não tem nada a ver. A gente pode falar e vai ter pai ali que vai responder, como eu falei, né? Pode ser que não responda ali no grupo, ali na hora, na TL, mas pode falar um inbox, né? Esse sentimento a gente tem que pôr para fora mesmo, não pode ficar. Já basta os nossos filhos, né? Que guardam os sentimentos, né? Que são difíceis de falar, né? Eu sempre falo para minha esposa, às vezes ela fala assim, mas
eu tento falar e a Juliana não responde, né? A Ju mas ela está ouvindo, né? Então a gente fala o tempo todo, eu falo o tempo todo com ela, mesmo que ela pareça que não está ouvindo, mas ela tá. Então eu estou falando, não estou nem aí. Né? Eu falo pra caramba e aí eu falo, até brinco, ela fala, seu pai fala, hein? Seu pai fala, e ela, né? Às vezes ela fecha, tampa o ouvido, azar, continua falando mesmo que ela não está com o ouvido tampado, porque não está apertando, né? Não está com o dedo lá dentro, então ela está ouvindo, né? Então a gente tem que falar, a gente pode, né? Pai de menina, por exemplo, começou, a gente pode falar sobre tudo. Hoje chegou o Chico dela, falei, e aí, Chicão chegou? Papá, ela fica roxa, ela quer virar no avesso, mas eu não tô nem aí, eu falo, né? Eu sou professor de ensino médio, então estou acostumado já há 12 anos lidando com adolescente, com a galera, né? Então eu sei mais ou menos o que eles ficam verde de raiva, de vergonha. Então eu brinco, eu faço esse lado, eu sou brincalhão, entendeu? E eu acho que é importante, ela gosta, né? Parece que não gosta, mas eles gostam, eles se sentem mais à vontade. Um dia eu poder acessar lá as coisas mais difíceis dela, né? Hoje eu não consigo, né? Ela está 1 ano comigo, e eu ainda não consigo. Mas vou conseguir, um dia vai confiar em mim. Né? Ela é o grude da mamãe, chama a mãe de tanto. Ela me chama de mãe de vez em quando. Né? Ela não me chama de pai, de vez em quando ela me chama de pai, mas ela chama tanto a mãe dela de mãe que ela até me chama de mãe também. Então é um barato isso, não tem problema, eu também não ligo. No começo, confesso para vocês, ali no primeiro mês, 2 meses, foi complicado. Graças à minha amiga Yara aqui e o pessoal que estava ali que me apoiou, foi complicado assim, tipo, eu não sou nada, né? Ela fala comigo, né? Como assim, né? Só quer falar com a mãe dela? Eu não posso nem chegar perto, tal. É que aí eu fui entendendo, né? Fui fazer terapia, já estava fazendo terapia, mudei, fui com outra terapeuta, né? Comecei a entender, o pessoal do grupo também me ajudou, a terapeuta do grupo me ajudou, a Yara foi contando as histórias, e aí eu fui entendendo, mas eu fui muito rápido, em 2 meses eu já, peguei, né? Peguei o lance de estudar, como você falou, né? Eu não sou professor da Juju, eu sou professor da galera lá da faculdade, da escola, né? Da Juju eu estou aqui para estar apoiando ela, como disse aí o Flávio, né? Apoiar o tempo todo, estar junto, e agora ficar ali do lado, papapá. Às vezes eu faço tarefa com ela, agora na pandemia, mais ainda, né? Agora eu tô fazendo bastante. Mas nem tem dia que eu não faço, tem dia que eu deixo ela, quer fazer, vai fazer tarefa, não quer, não faz. Eu sou bem tranquilão nesse ponto. Né? Então, eles já sofreram tanto, né? Não vale a pena ficar sendo o chato, né? Vai tomar banho, vamos fazer tarefa, vai ficar lá, né? Então, Exatamente. aí. Acho que essa coisa de chorar, quem pode falar bem aí é o nosso João Carlos, né? Que é da psicólogo, aí, psicoterapeuta, né? Então, pode falar pra gente um pouquinho sobre esses sentimentos, né? De soltar esses sentimentos. Acho que é bacana, né, João? Sim. Eu acho importante, né, como está sendo falado aqui, proporcionar esse ambiente suficientemente bom. Eu acho eu gosto muito dessa fala de Winnicott, quando ele fala assim: seja uma mãe e um pai suficientemente bons para os seus filhos. Aquele pai que vai suprir as necessidades, vai estar ali presente, vai permitir que as crianças escolham, mas vai estar o tempo todo ali apoiando e proporcionando a essa criança, esse adolescente, um ambiente seguro, né? Um ambiente suficientemente bom. E eu vou chamar aqui também para a nossa conversa o Fernando. E Fernando? Ele está aí, Paloma? Estou aqui te ouvindo. Boa noite. Conta para nós um pouquinho aí da sua vivência. Bem, eu sou o Fernando Paluan, eu também sou oficial do Exército. Prazer conhecer, Flávio. Passamos por algumas coisas parecidas. Vou contar a história bem rapidinho, porque eu também falo muito, né? E às vezes eu tenho que ficar me cuidando para não pecar nesse ponto. Eu casei 2 anos depois de me formar. Aí logo veio o primeiro filho, a filha, né? E como está sendo comentado aí, quando o Flávio passou por a situação de conhecer o filho, né? 15 dias depois, eu conheci a minha filha quando nasceu, e no dia que ela ainda estava no hospital, eu saí do Rio Grande do Sul
para ir para o Rio de Janeiro fazer um curso na Brigada Paraquedista. Então, ou seja, eu não cheguei a levar minha filha para casa. Eu não levei ela para casa, eu deixei ela no hospital e fui embora, segui por Rio. Aí fiz os cursos que eu tinha que fazer e tal, e a vida seguiu. 10 anos depois disso, né, e quando internava, eu ficava junto com a mãe no hospital, ficava a mãe e ficava o pai. Aí tinha gente que falava, né, não vai dar certo esse casal, porque não é possível. Tinha vaga para um acompanhante, ficávamos em 2. E eu sempre quis participar. Quando a minha filha chorava, que era pequenininha, a mãe dela acordava de madrugada para dar mamar, eu não podia fazer isso, Deus não me proveu da ferramenta necessária para isso. Aí eu acordava com ela e ficava sentado lá. Enquanto ela amamentava, eu ficava sentado do lado, que era o que eu podia fazer. Não me conformava, nunca me conformei até hoje, com alguns pais dizendo, não, você cuida que amanhã eu tenho que trabalhar. E ela e a mãe não têm que trabalhar no outro dia? Então eu ficava assim, junto com ela. E a vida seguiu, acabou vindo uma separação, né? Quando meu filho, aí veio o segundo filho, meu filho tinha 4 anos, 5 anos, quando eu separei da mãe dele. E aí eu acreditando, né, por ter ajudado, porque acho que foi o Mário que falou, né, eu até marquei aqui, de dividir as tarefas de casa, então eu escrevi aqui, quem cuida é quem ama, não é quem é homem ou quem é mulher. Cansei de chegar em casa, a esposa estava lá, com louça para lavar, com roupa para passar, com trabalho para fazer, filho sem tomar banho, eu ia dar banho. Eu ia trocar fralda. Aí não sabia fazer, não ficava perfeito, vazava de vez em quando, mas eu estava lá fazendo. Não era obrigação dela, é dos dois, é dividir o trabalho, né? E eu entendo, assim como o Flávio vai me entender mais do que vocês, que família é uma equipe. E a gente, no Exército, trabalha em equipe. Bom, segui lá, veio minha separação, e eu, por acreditar que eu cuidava melhor dos filhos, eu entrei com um pedido de guarda judicial, dos dois. Passou um tempo, 2 anos, depois da separação, eu consegui a guarda judicial dos dois, né? E aí eu me vi sozinho, cuidando de 2 crianças. Eu trabalhava, aí eu fui transferido de Campo Grande para Jundiaí, eu estava em Jundiaí com 2 crianças. E aí vou contar uma experiência aqui que, para mim, foi engraçada, traumática, chegou a ser traumática, né? A minha filha fez 11, 12 anos, e num determinado dia, como era de se esperar, ela menstruou. E eu nunca tinha deparado com essa situação, longe da família. O que eu fiz? Bati na porta da vizinha para pedir um absorvente emprestado. Aí eu falei, me socorre, porque aconteceu, eu não sei o que fazer. Aí ela me emprestou, tá bom. No outro dia, estou eu no supermercado, na frente de uma prateleira de 100 metros, né, diante dos absorventes, olhando para a prateleira. E agora? Se tivesse só um, eu saberia o que comprar, mas tinha, sei lá, 500 marcas para noite, para dia, com aba, sem aba, não sei o quê. Aí eu pedi de novo ajuda para os universitários. A primeira mulher que passou, eu falei, me ajuda, que eu estou precisando de uma ajuda aqui. Aí ela me ajudou, eu comprei. Segui minha vida, fui transferido para Roraima. Lá depois do Amazonas, né? E lá eu me vi numa situação assim mais difícil ainda, porque lá eu não tinha nenhum parente a menos de 3.000 quilômetros de distância. E eu cuidava dos filhos sozinho, né? Então eu levava no hospital, meu filho era pequenininho, ele dormia comigo por vezes. E aí eu falo assim que a gente desenvolve, quando falta alguma coisa, a gente desenvolve uma outra habilidade, né? Por exemplo, ele dormia comigo. Aí eu encostava dormindo, eu encostava as costas nele e eu percebia que ele estava com febre. Eu acordava com ele quente e eu vendo, esse menino está com febre, tem que levar no médico, tem que levar no hospital. Aí eu morava em Vila Militar, deixava a minha filha dentro de um complexo ali de segurança, né, para poder socorrer meu filho sozinho. Aí eu ia para o hospital cuidar dele. E, né, cresceram, seguiram as suas vidas. E eu estou hoje de novo aqui querendo fazer tudo de novo, né? Entrando na fila de adoção, querendo repetir tudo aquilo que deu certo e corrigir tudo aquilo que deu errado. Então, essa aí é bem rapidamente, bem por alto, né, a minha experiência com 2 crianças sozinho. E agora eu vou ter, se Deus quiser, vou ter a oportunidade de dividir 2 ou 3, ou, né? A Vanessa está ali no outro computador me ouvindo, vai brigar comigo.
né? 2 ou 3, estava bom, mas ela pensa nos 4, nos 5, e a gente vai seguindo aí. Então, era essa a minha experiência, gente. Eu gostei muito aqui de falar com vocês, acho muito bacana. Concordo com o Mário quando ele fala da gente dividir as coisas. Não acho que é a tarefa da mulher, eu acho que é a tarefa de pais, né? Inclusive da gente dividir com as crianças. Porque eles precisam, sim, dentro da família, ter a responsabilidade deles, porque eu fiz isso de errado, né? Eu quis fazer tanto, eu quis proteger tanto, e hoje eu vejo assim, poxa, eu podia ter deixado eles serem mais autônomos por conta de terem as atividades que era possível que eles fizessem, mas que eu não cobrei, eu não exigi. Tá bom? Era isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, depois aí eu estou à disposição. Exatamente, né? Dividir as tarefas, né? Não é somente um fazer e os outros ficarem sentados ali e tá tudo certo. É cada um ter essa responsabilidade. E essa autonomia também que nós pais podemos oferecer aos nossos filhos, não é que às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou dar autonomia para o meu filho, ele vai mandar na minha casa? Não. É tudo conversado. É você assim direcionar o seu filho. Nós ensinamos os nossos filhos a voarem, não é? Então, nós precisamos ter esse apoio, a incentivar, a ensinar. Às vezes, o pai fala assim, ou a mãe vira e fala, meu filho não lava um copo. Mas, quando a criança lava, quando o adolescente vai lá e lava um copo, ele é repreendido, fala, olha que serviço mal feito, não sabe fazer nada, já rotula ali, e a criança fica desmotivada. Então, nós precisamos também saber incentivar os nossos filhos a realizar essas tarefas dentro de casa. Porque, às vezes, a criança gosta de ajudar. Eu observo muito, assim, aqui na minha casa, eu sou mãe de 4 filhos, e eles gostam de ajudar, eles gostam de fazer alguma coisa. Quando eu falo assim, vou fazer pão de queijo, junta menino em cima da mesa, eu vou enrolar, eu vou fazer isso. Eles gostam de participar e eles se sentem bem. É um momento muito bom. Então, é necessário. Vai fazer bagunça? Vai fazer, mas, gente, depois limpa. Não se preocupa, fala, não deixo não, porque faz muita bagunça na cozinha, ele não tem habilidade. Como que você vai querer que seu filho tenha habilidade em fazer alguma coisa se você não permite que ele tente? Então, é necessário abrir, assim, a mente e entender que é necessário que a criança faça, ensine, conduza ela ali dentro daquilo que ela gosta de fazer, de te ajudar, de ter esse momento em família. E um ponto muito importante que o Fernando tocou aqui também, né, na questão de envolver também nos assuntos das filhas, né, a menstruação, que tabu é esse? Peraí, ela precisa de um absorvente, eu não sei qual comprar, peço ajuda. Filha, vem cá, trouxe aqui para você. Então, é um ambiente, sim, você pode, sim, conversar com seu filho sobre todos os assuntos. Você pode, sim, à medida que forem surgindo as dúvidas sobre sexualidade, vai respondendo a criança de acordo com as perguntas que elas vão te fazer. Não é você sentar e falar assim, filho, hoje nós vamos falar sobre tudo que acontece na vida. A criança vai ficar assim, oi, não entendi, vai ficar perdida. Então, é você criar esse ambiente para a criança, que a criança se sente segura também em conversar sobre todos os assuntos com os pais. A criança vai ter uma escuta. Peraí, eu posso perguntar. Eu me lembro de uma experiência, assim, rapidinho, que daqui a pouco eu vou passar para o João, que quando eu era adolescente, eu tinha muita cólica. E um dia na escola, eu escutei uma colega lá falando que ela sentia também muita cólica, porém, quando ela começou a tomar anticoncepcional, parou. Aí eu falei, nossa, que maravilha. Eu cheguei em casa e falei com minha mãe, eu preciso de um anticoncepcional. Minha mãe surtou comigo. Me xingou assim, e eu fiquei assim, como assim? Por que um remédio? Eu não consegui nem dialogar com ela. E falar assim, mãe, eu sinto dor, por isso que eu quero tomar. Eu escutei na escola, ela não me permitiu que eu terminasse o assunto. Então, é necessário que nós observar o que a criança está trazendo ali, as perguntas, escute com carinho, pare de se basear na vivência que você teve ali no passado, você está perguntando isso porque aconteceu com o vizinho, e eu já estou preocupada, então é melhor ela nem ficar sabendo. Escuta o seu filho e responda a verdade. Dentro da idade ali de cada um. Ele perguntou, responda.
Se você não tem resposta ali para aquele momento, peraí, fala com ele que você vai procurar informação, mas depois você volta e responde seu filho. Para que o pai e a mãe ali converse com ela. E eu vou passar agora para o João Carlos Barros, ele é pai, neuropsicólogo e pedagogo. Conta para nós aí um pouquinho dessa paternidade, até uma menção aí que o Mário falou, né? Dessa importância de chorar. Fala um pouquinho para nós. João, seu microfone está desligado. Alguém desmuta o João aí ou ele mesmo? Eu já tentei desmutar, mas não está indo. Deu? Deu? Olá, boa noite a todos. Deu sim, deu. Isso é medo de falar. Agradeço o convite aí da Paloma, da Sinara. Algumas figuras eu já conheço, como o Mário, e acompanho o trabalho do Mário aí, bastante atuante, né? E só corrigido, Sinara, quando o Winnicott fala, o Winnicott é um pediatra, ele fala do hold, aquele ambiente sustentável, agradável. Ele fala que esse hold, esse abraço, a mãe tem que ser, ele usa o termo a mãe tem que ser suficientemente boa para deixar a criança cair no chão. Então, é um abraço que deixa cair. Então, é o que acho que o professor ali, o militar, falou, essa questão de você ensinar a voar também, tá entendendo? Coisa que fica bacana na fala do dia a dia, mas na prática é uma coisa muito complicada para quem é pai, né? Bom, eu sou pai de 4, do Raul, da Cecília, do Vitor, do Vinícius, e sou casado com um médico pediatra. Olha que a sorte minha, doutor Ricardo, ali eu sou casado com um médico pediatra, porque criança e pediatra precisa, né? A questão da paternidade, só pontuar, eu sei que o nosso tempo está bem curto, mas eu acho que fica para a gente pensar o que é ser pai, né, no século XX, nessa questão histórica, né, a construção do pai, né? O Flávio falou uma coisa bem legal, quando a filha dele nasceu, ele estava em alto mar. Então, essa questão de capital, essa questão de provedor, essa questão de ter que trabalhar e ser pai é uma coisa assim que a gente tem que pensar também qual é o papel desse sujeito nessa demanda, né? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre papéis sociais de gênero, até eu dividi com a Paloma, sabe? E toda vez vem um retrato diferente de classe social e de poder aquisitivo e de papéis e de gêneros, uma posição diferente em relação a esse fazer, sempre sobrecarregando mais a mulher. A mulher em todos os momentos, ela trabalha fora, ela é mais atuante. Eu vejo meu marido, eu vejo meu esposo comentando que quando ele está atendendo, ele faz questão de chamar o pai. E o pai faz questão de fazer aquele papel. Não é comigo, isso é com ela, né? Mas, para o século XXI, né, para esse momento, falando de casais homoafetivos, falando na questão de gênero, falando de pais pais que criam sozinhos os filhos, tá entendendo? A gente tem que levar em consideração que nós estamos vivendo assim uma nova demanda, né? uma nova onda. Então, são experiências novas, são uma subjetividade nova também, sabe? Hoje, ser pai do século XXI não é ser pai do século XX, do século XIX. Então, tem que ser contextualizado que temos uma nova forma de pensar. Mas também tem que se considerar que os pais de hoje também foram criados por mães, tá entendendo? Por mulheres que ensinaram essa forma da gente pensar. Então, vivemos numa sociedade que alguém tem que prover. Hoje, a demanda clínica minha em relação a essa questão de capital
algumas situações de homens que estão em casa, trabalhando em casa, fazendo serviço doméstico, e a esposa está trabalhando fora, porque a esposa ganha muito mais que ele. Isso traz um sofrimento para o gênero masculino, isso traz uma dor, tá entendendo? Porque ele cuida da filha, ele leva a filha para a escolinha, porque ele está desempregado, porque ele, por causa da pandemia, o comércio dele fechou, porque a esposa dele é médica. Então, são questões assim que hoje traz um novo sofrimento, sabe? Traz uma nova dimensão para esse pensar, sabe? Pensando nessa questão da adoção, sabe? Eu não gosto desse termo, eu não me vejo como pai de adoção, eu me vejo como pai só, eu sempre brigo com essa questão, eu sou pai de 4, né? Mas só para apresentar a situação, né? Aconteceu, eu nunca pensei em adotar, nunca me preparei para adotar, nem perguntei para o meu marido se ele queria adotar. As coisas caíram assim como uma bomba e nós estamos aí há 10 anos. Enquanto vocês estão aí, Mário, enquanto vocês estão aí postando, a gente está aqui enlouquecendo com os filhos, sabe? Assustado com essa questão de devolução, sabe? Teve uma postagem no grupo que foi muito bacana, eu fiquei muito tocado, que a pessoa falava como o filho da pobreza. Né? Você lembra dessa postagem? Como era difícil, porque o tema era assim, como era difícil. Por que eu te tive? Porque era difícil. Ser pai é muito difícil, né, doutor Ricardo? Sabe o que é ser pai? E ser pai no século XXI, ser pai na época da pandemia, traz uma demanda bem diferente, sabe? Então, a gente, para fechar, eu acho que a gente tem que considerar essas variáveis, sabe? Geográficas, sociais, culturais, relembrando o Flávio, financeiras, tá entendendo? É uma queixa muito do meu marido que ele falava que ele viu as crianças crescerem, mas ele estava de plantão, ele não estava tão presente, tá entendendo? Como nós estamos 30 anos juntos já, casados, então tem essa diferença desse papel, sabe? O cara está fora, está trabalhando, tem que se considerar isso também, tá entendendo? Mas é isso, acho que um pouquinho, para não extrapolar muito tempo. Isso. E é uma questão, né, que mesmo o pai estando fora, trabalhando fora, nós não podemos ter esse julgamento, né? Ah, ele não se importa, não está nem aí, porque a gente escuta essas falas. Como assim? Então pergunta, liga, informa, conversa com esse pai, que às vezes o homem quer falar, né? Às vezes ele até tenta também. Ó, R7 ou só 7? Vou tentar. Sinara, uma coisa que tem que só se um minutinho. Só silenciar o microfone aqui. Sinara, pode falar. Essa questão de jornada de trabalho, essa questão do capital, é uma coisa que envolve muita questão, sabe, de construção social, de construção afetiva, de relação, sabe? Eu vejo muito isso na clínica. Meu pai é caminhoneiro, sabe? Meu pai é caminhoneiro. Meu pai viajou, ficava 30 dias fora. Meu pai estava embarcado no mar. Meu pai estava de plantão, tá entendendo? Então, essas questões, elas atravessam, sim, essa questão da subjetividade. Eu estava lendo um trabalho, vou supor, de seguranças. O cara é vigia, tá entendendo? Então, quando ele chega em casa, ele precisa descansar, ele precisa dormir, sabe? Então, essas questões atravessam essa construção desse envolvimento, desse laço afetivo, dessa presença, sabe? Não vou dizer que seja uma variável a se considerar 100%, mas se tem que se pensar, eu vejo pela nossa dinâmica, o cara passa o final de semana trabalhando de plantão, quando chega em casa, o cara precisa descansar, o cara precisa dormir. Tá entendendo? Não dá para o cara fazer a maternagem ou levar a criança a passear no parquinho que tá morto de cansado.
sabe? Então, isso atravessa não só na questão da paternidade, como eu tenho meus pacientes, mas atravessa na questão da maternidade. Eu vejo as minhas pacientes que trabalham aqui em empresas, como na Frimeza, que trabalham noturno, as crianças não veem a mãe. A mãe fica sem ver a criança, tá entendendo? Então, essa construção de laço afetivo é muito preocupante, sabe? Às vezes eu tenho medo de perguntar, mas com quem que você fica? Porque eu sei que fica com a avó, fica com a vizinha, porque os pais estão trabalhando em horário noturno, porque eles precisam prover, tá entendendo? É muito bacana quando a gente tem condições, mas às vezes essa ausência afetiva, ela se representa, ela tem que ser repensada assim, nessa questão do capital. Vivemos num país, vivemos numa ideologia capitalista, tá entendendo? João, deixa eu só contar uma coisa rapidinho aqui sobre isso que você falou, de ficar, né, com o pai, de ver o pai ou a mãe, né? Tem uma amiga que é fonoaudióloga, e ela tinha um cliente, né, um paciente, e era um menino que falava tudo enrolado, os pais não entendiam, os pais levaram para ela com uma preocupação danada, por que o menino não se desenvolvia, já tinha 10, 11 anos, não falava direito, tal. Acho que era menos um pouco, acho que 9, 8 ou 9 anos. E a minha amiga descobriu que, na verdade, porque o pai e a mãe trabalhavam muito, não ficavam com o menino, ele ficava com uma avó que era japonesa. E a avó não falava português direito. Então, o menino praticamente repetia o que a vovó dele falava, né? A vozinha japonesa falava. E aí, foi só ela descobrir isso e ela conseguiu desenvolver. E o menino hoje, graças a Deus, fala bem, tudo direitinho. Mas olha que interessante o lance de não ficar com o pai nem com a mãe e ficar com a avó e os pais achando que o menino tinha um problema neurológico, um TDAH, alguma coisa, problemas daqueles mais, né? Cabeludos, e não era só um problema mesmo de escutar, ouvir, de estar com o pai e com a mãe para poder ouvir a língua pátria dele, né? Mário, eu acho que você, como professor de ensino médio, você deve ter outras histórias bem interessantes e saber que dessa variável, né, de por que eu não estou tão presente, sabe? Por que eu não consigo, por que eu não vi meu filho crescer? Eu sempre falo isso, sabe? Uma vez o Ricardo falou para mim, nós estávamos num shopping no Rio e ele queria comprar, você lembra, Ricardo? Queria comprar um vestidinho para a boneca da Cecília, que a Cecília tinha a boneca Suzy, Barbie, um negócio assim. Só que a Cecília já tinha 16 anos, eu tinha esquecido que a filha tinha crescido, tá? Ele queria comprar, porque não vê. Você passa tão rápido as coisas que você não vê eles crescerem, tá entendendo? Por isso que eu falo, compre todos os presentes, dê todos os beijinhos, porque o bicho, a questão do tempo, né? A questão dessa temporalidade. Outro dia eu postei uma música que fala de menstruação o tempo rei, que é um tempo que passa muito rápido para a gente, sabe? E se você não souber... Hoje eu estava vendo uma reportagem em relação à pandemia, como mudou esse conceito, as pessoas no setor imobiliário, as pessoas estão saindo dos apartamentos, procurando mais casa, as pessoas estão procurando mais essa questão de conforto, do lazer, tá entendendo? Em relação a essa mudança de perspectiva de mundo que a gente tem, que o mundo que nós conhecemos não existe mais. Tem o Josivan ali, tá de máscara, hein? Então... Doutor João, vamos falar um pouquinho sobre a depressão, né, no pai. Por que é tão complicado, às vezes, até mesmo identificar os primeiros sinais da depressão, e também falar da depressão também nos pais quando acontece após a chegada do filho, que às vezes o pai fica assim, ele se sente inseguro, tem toda a mudança da casa, que ela mudou toda a rotina, e alguns pais acontece dele sentir essa depressão, essa tristeza, e não saber também como lidar com ela, né? Às vezes eu acho assim, não, isso é frescura, isso é bobagem, não está acontecendo nada, não. Só que às vezes a mãe ou o companheiro, né, percebe isso. E levar esse homem a um consultório, né, a procurar ali ajuda, às vezes é muito complicado, né, porque tem aí
essa barreira, né, de falar, não, eu não vou conversar com ninguém, tá tudo bem. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Sinara, a depressão é um tema assim apaixonante, sabe? Eu estudo bastante a relação à depressão e posso dividir com você que é uma clínica muito delicada, uma clínica muito sutil. Se você não estiver atento na clínica em relação à depressão, passa despercebido, sabe? Então é uma coisa muito delicada. Depressão não é frescura, sabe? A depressão está bastante presente. Para a gente definir o que é depressão, também tem N variáveis para a gente poder responder. Questões genéticas, questões sociais, questões ambientais, podemos pensar, e questões temporais. Eu posso ter uma depressão na adolescência, como eu posso desenvolver uma depressão com a chegada de um filho, como eu posso desenvolver uma depressão na terceira idade, por N variáveis. Eu posso deprimir porque por causa de uma pandemia, eu posso deprimir. Então, tem que se considerar primeiro essas questões subjetivas. O que está acontecendo com esse sujeito? Mas vamos ser mais objetivos. Uma coisa não tão agradável de se dizer, Sinara, uma coisa que tem que ser muito cuidado, que eu vejo muito na clínica, é o empoderamento da mulher. Isso me traz muita demanda. Uma vez uma paciente chegou para mim e falou, doutor, ele não serve nem para trocar lâmpada. Nossa. Eu perguntei para ela, você deixa? Ela, não. Então, essa questão freudiana, essa questão fálica da mulher, do papel da mulher, de excluir o homem, coisa que vocês já citaram. Ele vai trocar a fralda, vou ver se ele trocou bem. Deixa o pai assumir, nesse século XXI, esse novo papel dele. Eu já tive pacientes que eu tive que pedir para a mãe, viaje, deixa o filho. Essa criança chegou, ela precisa fazer vínculo com o pai. Você não deixa. Eu mesmo, na minha relação com meu marido, eu vi que quanto mal eu estava fazendo de não deixar ele resolver o problema com os moleques. Hoje, eu só falo assim, fala com o teu pai. O problema é teu com o teu pai. Senão, eu me empodero de querer resolver todas as coisas, resolver todas as situações. Então, deixar o lugar, que o outro ocupe o lugar dele, mas isso é uma responsabilidade da mulher. E muitas vezes elas não deixam. Sabe? Então, a mulher tem que criar uma consciência que o papel do pai, ele pode aprender a desenvolver o papel se ele tiver uma oportunidade para fazer. Entendeu? Exatamente. A questão da chegada, de um sujeito, de uma outra pessoa, tá entendendo? Como já foi muito bem colocado pelos colegas ali, tem que ser muito bem dividida, tá entendendo? Tem que ser compartilhada. Agora, se eu me empodero do meu saber, do meu poder, que só eu sei fazer, tá entendendo? O que sobra para o outro a não ser deprimir? Sabe? Então, já tem algumas variáveis ali que eu não consigo entender. A mulher acaba, ou o sujeito, não vamos falar em mulher, porque temos casais aí homoafetivos, o sujeito acaba transferindo essa questão do empoderamento só para mim e deixando o outro no lugar vazio, deixando o outro no lugar do nada. Então, eu não consigo me representar. O único papel que cabe para mim é assistir o jogo, é deprimir, é beber, é me ausentar. Eu preencho essa relação com isso, com esse vazio. Eu preencho essa relação de vazio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Você falou a questão ali da mesa, do pão de queijo, da relação ali que você estava falando, né? Isso, tá? isso. Eu tenho uma família que eu atendo, que quando o garoto derruba a comida, eles mandam o garoto pegar o prato e comer no terreiro. Sobe no terreiro e vai comer lá no terreiro. E não é filho adotado, não. É filho biológico, sabe? Então, essas questões são bem complicadas.
sabe? Então, deixar envolver o outro nessa relação, tá entendendo? Faz parte. Isso não é só para questão de adoção, mas qualquer situação, sabe? Exatamente. Acho que alguém quer falar aí. Tem alguém querendo falar? Oi, Oi. eu sou o Josivan, quero parabenizar todos vocês, aqui por último o João. Que bela troca que você está fazendo com a gente, todos vocês. Eu sou solteiro, algumas pessoas, quando eu me habilitei, não familiares, falaram assim, mas você está ficando maluco, arruma uma mulher para você então ter filhos? Aí eu falei, não estou desmerecendo as mulheres, mas eu já me envolvi com mulheres, não deu certo, e eu tenho um desejo de ser pai. Poxa, mas você tem que passar no psiquiatra, no psicólogo, porque isso aí está tudo errado na tua cabeça. Aí levei um ano para poder, então, entender o que estava acontecendo comigo. E depois eu vi que é natural. Hoje está habilitado, a gente está participando desses grupos, vendo essas lives, e eu quero falar para vocês por que eu estou de máscara. Semana passada foi porque eu estava com suspeita de Covid. Aí eu tenho uma afilhada que eu cuido dela há mais ou menos uns 4, 5 anos. E aí eu estava brincando com ela antes de ontem, quebrei o dente, vou ter que fazer um vou ter que fazer um implante. Eu falei, não vou aparecer aqui sem dente. Tá. Mas assim, gente, o que eu quero muito compartilhar com vocês é uma frase muito forte que eu carrego, que quanto mais o tempo passa, mais próximo eu estou do meu filho, dos meus filhos. E vocês que estão aqui compartilhando com a gente essas experiências, deixa a gente mais seguro, sabendo que o tempo pode ser de 9 meses, pode ser de 9 anos, mas o importante é que nós estamos nos preparando para receber e acolher. E, primordialmente, a gente tem que pensar nessas crianças. E agora eu fiquei até mais tranquilo, que eu sou um pouquinho nervoso, vai ser só eu sozinho, o pai, às vezes eu fico... como é que eu vou ser? Vou ter que ter um momento que eu vou ser mais calmo, vai ter que ser um momento um pouco mais enérgico, então vai ser eu, juntamente com as crianças. Aí, vendo agora, a gente tem uma noção melhor, a gente pode ter uma rede de amigos, eu tenho minhas irmãs, que pode estar me ajudando, mas será eu o responsável por aquela criança? E finalizo parabenizando a todos vocês que aqui estão. Eu tenho um carinho imenso por vocês, sem conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Obrigada por você. Josivan, é loucura mesmo, cara. Todos nós somos malucos, cara. Não tem outra... E outra coisa, Josivan, só seja você, cara. Mais nada. Não tem receita, não tem livro. Você. Pode tiver que bloquear, você bloqueia. Tiver que abraçar, você abraça. Tudo muito obrigado. Mesmo. Parabéns, Josivan. Siga teu desejo. Obrigado, querido. Exatamente. Acho que tem alguém querendo fazer uma pergunta para você. Paulan, né? Deixa eu olhar aqui. Acho que o Paulan levantou a mão. Isso. Pode falar, Paulan. Paulan. Eu queria comentar com o João, mas não é bem uma pergunta, é uma colocação. Estão ouvindo? Estou ouvindo. É uma colocação. Ele falou bastante a respeito da depressão dos pais, né? Então, a gente está vendo aí um aumento muito significativo da depressão na humanidade, de uma forma geral. E eu tenho feito um trabalho, eu tenho feito palestras sobre depressão, eu tenho feito palestras sobre prevenção de suicídio, onde a gente acaba abordando bastante aí a questão da depressão. E aí eu queria pedir para ele falar alguma coisa sobre a depressão infantil, porque tem aumentado muito o número de suicídio de crianças. E eu acho que nós, como pais, que temos que pensar neles primeiro, mais do que na gente, eu acho que a gente tem que estar atento para isso, para a gente observar nos nossos filhos, né? Qualquer sintoma de depressão, para socorrer a tempo. Queria que você falasse alguma coisa sobre isso, João. Olá, parabéns. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu acho fundamental a gente desmistificar a depressão, tá entendendo?
A questão da patologia no infantil é uma coisa que eu me debruço sobre estudar isso daí pelo menos há 20 anos. E, como eu falei, é uma clínica muito sutil, sabe? Você pega uma criança ali, eu já peguei criança com 7, 8 anos com distúrbios afetivos, tá entendendo? Que vão desencadear um processo de depressão, sim. É uma coisa muito delicada, é uma coisa assim, muito polêmica, e a gente tem que tomar bastante cautela, tá entendendo? Principalmente numa live, se colocar. Mas a depressão é complicado. Os sinais da depressão no infantil são bastante claros, tá entendendo? E se você acompanhar cronologicamente, você vai ver a distimia, que é um tipo de depressão, que muitas vezes passa despercebido no senso comum as pessoas dizerem: ah, ele é mal-humorado, ah, é uma questão, é o jeitão dele, é um grosso, é um mal-educado. Tá fumando maconha porque é viciado. Então, tem muitas situações que caem no senso comum, profissionais que não são hábeis, não estão habilitados a trabalhar com adolescentes, principalmente nessa questão de drogadição, e mais tarde em uma bipolaridade. Então, tem todo um ciclo, a depressão tem todo um ciclo que ela vem dando sinais. E, às vezes, a gente não tem essa visão clínica de perceber, tá entendendo? Ou, às vezes, você até confunde, que nem a questão da drogadição. Você tá fumando, é um adicto, está viciado em maconha. Não. Pode ser, sim, pode ter uma depressão ali de fundo de base. Tá entendendo? Espero que eu tenha respondido. Era isso a pergunta, Paula? Era isso? Espero que... E tem uma questão também. Desculpa. Eu queria pedir para você fazer um comentário, porque nós estamos focando nos pais, né? Na depressão dos pais. E eu queria que você colocasse um pouquinho para a gente prestar atenção nisso. Claro que nem é o assunto, nem é o tema, não, mas eu achei importante levantar essa questão aí para a gente pensar nisso. Uma variável muito simples de ser observada é felicidade, o humor da criança. O humor é muito básico, não precisa fazer 5 anos de neurologia ou de psicologia para você ver um distúrbio de humor. Então, distúrbio de humor em crianças, em adolescentes, em pessoas, é um sinal que você deve averiguar. Não é normal. A questão da rebeldia, a questão do comportamento, a questão da adicção, da drogadição, são N variáveis que você deve ficar atento, sim, que pode ser, sim, uma depressão. Então, fica a dica aí de você começar a observar o humor da esposa, do marido, do tio, do filho, sabe? Lembra eu tenho uma figurinha bem legal que em casa a gente tem, que é os 7 anões. Lembra do zangado? O zangado é depressivo. Exatamente. É bem simples, é bem fácil, não é difícil. Oi, Sinara. E às vezes acha assim, não, ele é mal-humorado, já coloca assim, não, ele sempre é mal-humorado. Não, tudo tá ruim para ele é assim mesmo, cresceu desse jeito. Não, sempre foi tudo muito ruim, nada estava bom. Precisa haver um olhar mais atento. Peraí, mas por quê? Por que ele está mal-humorado? O que aconteceu? Porque, às vezes, já coloca-se, a nossa fala aqui, né, tá em torno disso, essa observação, observa. Não é só apenas, sempre foi assim, desde pequeno, desde criança. Então, chegou esse pai, se tornou um pai, continua um pai ranzinza, chega em casa, está fechado, não conversa, não vê esse homem rindo, né? Sempre, não, eu sou assim, sou fechadão mesmo, sou caladão. Então, precisa ter esse cuidado, precisa ter esse olhar. Não é ficar assim também com neura, né? Ai, meu Deus, está calado hoje, será que já está
desenvolvendo aí, está acontecendo alguma coisa. Não, cuidado. Né? Cuidado aí também com os excessos. Sempre foi assim, mas por quê? Né? É uma forma assim, de você começar também a conversar, ter esse olhar de fato para ajudar essa pessoa, ajudar esse homem. E muitas vezes eu acompanhei uma família que no ambiente familiar desse casal era tudo assim, somente a mãe falava. E a mãe se direcionava ao pai como alguém muito inferior. Ah, ele não sabe de nada, ele não faz nada, nada que ele faz dá certo. E ela cobrava dos filhos, ela tem dois meninos, uma posição, um posicionamento muito grande de falar assim, você não vai ser igual ao seu pai, você não pode ser igual a ele, porque ela falava desse jeito, ele é frouxo. Falava desse jeito, ele é frouxo. Então, como que faz? Eu chamo isso até de alienação parental, né? Porque tá assédio moral, né? E a gente faz isso sempre. Não vamos... Lacan fala essa questão, o inferno são os outros. Não, nós fazemos isso. Eu falo aqui em casa, meu filho tem déficit de atenção. Você puxou teu pai, você é igualzinho. Mas os dois são iguaizinhos. Eles esquecem as carteiras. Então, e de brincadeira a gente vai falando as verdades. A gente vai perfurando. A gente vai perfurando o outro. Você é isso, você é aquilo. Então tem que tomar bastante... Principalmente com crianças, a gente tem que tomar cuidado, sabe, nessa fala. Você é burro. E quem fala isso? Somos nós. Você é burro, você é idiota, você é isso, você está desleixada, você é um porco, você está gordo. Aí você é feio. Então, a construção da criança está em torno daquilo, né? Oi, alguém me chamou? Foi Diego. Oi, Diego. Compartilhando um momento que a gente viveu logo que os nossos filhos nasceram, né? O Diel, sempre que a gente ia conversar com ele, em questão disciplinar mesmo, ele tinha uma reação assim de começar a falar alto e a expressão facial dele era de choro, mas ele não chorava. E eu e o Igor sempre, na madrugada ou à noite, quando a gente vai deitar, a gente fica conversando sobre eles, né? E agora o nosso assunto mais em comum é eles, né? Fora a nossa vida pessoal de cada um. O Diel, ele não chorava. E teve um dia, e a gente sempre conversava, Diel, mas você tá chorando? Vamos falar sobre sentimento, como que você expressa sobre gostar de uma pessoa, quando você tá triste. Então a gente foi explicando para ele os sentimentos. E teve um dia, assim, que ele fez alguma coisa e a gente sentou para conversar com ele, porque quando eu sento, eu falo e o Igor fica do lado. Quando o Igor tá falando, eu respeito, né? É super importante dar esse lugar de fala pro parceiro, pra parceira, e enfim. Então, todo mundo tem que falar e ele tem que entender que nós dois somos a figura de responsabilidade ali e ele deve esse respeito, né? E por alguma questão, eu falei, olha, hoje você não vai assistir o filme porque o que você fez foi feio. E ali começou a rolar as lágrimas dele. E a gente ficou tão surpreendido porque ele não chorava, né? De rolar a lágrima. E hoje ele consegue expressar esse sentimento dele. E a gente, por mais que seja triste ver uma criança chorando, a gente ficou muito feliz porque ele tá aprendendo a se comunicar, a expressar o que ele está sentindo. E eu já comentei com vocês no nosso grupo de adoção que eu dei um boneco meu para ele, que eu carregava esse boneco por anos. E ontem eu cheguei, ele tinha quebrado o braço do boneco. E minha mãe falou assim, Diego, ele chorou muito. Ele ficou super triste porque ele quebrou um boneco que era seu. E quando eu sentei para conversar com ele, eu falei, filho, vamos fazer uma cirurgia aqui no boneco. Eu peguei o Super Bonder, né? Parabéns. Fui colando e ele foi chorando assim. E eu fiquei muito feliz, porque ele me explicou que
eu fiquei triste por ter quebrado o meu brinquedo, mas principalmente por ser um brinquedo que foi seu e eu quebrei. Eu expliquei para ele que não tinha problema, que acontecia mesmo, sabe? Mas eu fiquei muito feliz de ver que ele se desenvolveu nessa questão de demonstrar sentimentos. Então, eu fiquei com vontade de compartilhar isso com vocês. Parabéns. Parabéns. Sentimentos. Uma coisa, Diego, é você respeitar a personalidade também, sabe? Filhos, para quem tem 4, sabe que filhos são todos diferentes, sabe? Sim, e aquela exatamente. coisa, eu me lembro... Só deixa eu dar um oi para minha amiga, doutora Fabiana, que acabou de entrar. Sou apaixonado por ela. Eu me lembro que eu cresci ouvindo a minha avó falar, é de pequenininho que se torce o pepino. Torce não. Desculpa. Torce não. É bem relativo. Vamos tentar colocar mais arestas, vamos tentar mais personalidade. A questão genética tem que ser respeitada, sabe? A questão genética tem que ser respeitada. Dói nós, pais, ouvir uma coisa dessa, né, doutor Ricardo? Mas a questão genética tem que ser respeitada, sabe? A questão subjetiva, a questão introspectiva do sujeito. Cada um tem um jeito diferente. Nós temos 4 filhos, 4 universos totalmente diferentes. Um pior que o outro, sabe? Queria aproveitar que o João falou isso aí, Sinara, só um rapidinho, que eu falei de brincar, né, que hoje eu brinco com a Juju sobre menstruação, do papá, né? Gente, ela já está comigo há 1 ano, ela tem 13 anos, tá? E ela não liga. Então, ela, né, fica assim, tal, mas ela leva numa boa. Vocês têm que saber o limite de cada filho de vocês. Não tem uma que vai gostar, outra não vai, entendeu? A doutora Silvana até falou que o pai, papapá, né, falou aqui no chat. Beleza? Tranquilo, só que você tem que ficar claro que os nossos filhos têm uma barreira, né, uma área de segurança. No começo, eu não abraçava a minha filha, porque ela tinha uma área de segurança. Eu dava um beijinho na testa, batia a mão, fazia um high five, né? Essa era a nossa brincadeira. Isso é coisa de professor, né? Hoje eu já abraço, né? A gente consegue ter uma proximidade maior e eu consigo fazer essas brincadeiras com ela. Agora, se eu vejo que ela não gostou, eu não faço mais, né? Então, acho que a gente tem que aprender a ver essa barreira, né? Esse lado, essa área de segurança dos nossos filhos. E, com o tempo, a gente vai descobrindo onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir. Isso não é só com os nossos filhos, né? Com os nossos amigos, com a nossa família, com todo mundo. É assim, né? Tem irmão meu que é bem-humorado como eu, e tem irmão meu que é ranzinza, e como o João falou, né? Então, a gente... Mário... As pessoas são assim, né? Então, tem as personalidades, como o João falou. Mário, só deixa eu dividir uma coisa com você rapidinho. Eu tinha um padrão na educação no estado do Paraná, e sempre me achei assim, o expert da inteligência. Então, para questões de assédio na escola, eu desenvolvi o método. Então, eu batia a mão, deixava longe, cumprimentava os adolescentes assim. Até que um dia a menina veio me cumprimentar e eu bati a mão, a garota olhou para mim assim, João, você tem algum problema com um abraço? Você não pode abraçar as pessoas? Eu abracei ela, eu falei que existe assédio. Mas aquela menina falou que não tinha problema nenhum abraçar. Tá entendendo? Então, você fez o sinal com a mão, eu me lembrei. Tá entendendo? Tem pessoas exatamente. Que gostam. É assim Cada que um tem o seu limite. Somente no ensino médio a gente tem essa, né? Tem que ficar esperto, né? Mas tem que ficar esperto. A escola que eu dei aula, por exemplo, né? Era muito, a proximidade do professor-aluno era uma coisa muito valorizada. Complicada. Então, a maioria não tinha problema. E vinha meninos, meninas, né? E te abraçam, tudo. Você tem que dar esse retorno, porque ali... E eu dava aula numa escola que ainda ficava o dia inteiro. Era uma escola, a gente chamava de semi-internato antigamente, né? Hoje é o integral.
Então, a gente era a família deles, né? Então, é só você desenvolver ali com o tempo, né? Ficar esperto, onde você pode chegar, porque cada um é uma personalidade, é um jeitinho, né? E a gente tem que saber respeitar isso, e é muito bonito ver isso, né? Ver a sua filha, o seu filho desenvolver essa personalidade e escolher, fazer escolhas, coisas que eles não fazem no começo, né? Querer isso, querer aquilo, ter opinião. Nossa, cara, eu não posso nem falar isso que eu já fico emocionado, porque é muito legal. É muito legal. Mário, eu já gostava de você. Exatamente. Uma pessoa que está sob sua responsabilidade virando gente, né? Vamos dizer assim, né? É muito bonito, é muito legal. Exatamente. Temos aqui uma pergunta. O Luiz Santos, ele quer fazer uma pergunta. Luiz, está com você a palavra? Nós temos aqui alguns minutinhos ainda. Essa é uma pergunta bem sucinta. Tá, vai ser sim, gente. Boa noite. Meu nome é Luiz, tenho 49 anos, estou em fase de aproximação. Mas a coisa está sendo assim muito rápida. E sempre nos grupos, quando a gente começou, eu e minha esposa, a gente começou a pensar em adoção e participando dos grupos, a gente sempre escutou as histórias mais difíceis, que eu entendi que era para a gente aprender o que poderia passar, né? Mas a nossa relação, a gente está na aproximação de 2 meninos, um de 10 anos, outro de 14, está sendo muito rápida. Eles estão aceitando super bem, sabe? Já chamam de pai, já chamam de mãe, entendeu? Meu sentimento também já tá forte, entendeu? E minha pergunta é assim, essa coisa deles é uma coisa que, de repente, pode ser do momento que eles estão vivendo, que eles estão vendo os amigos saírem, ou é uma coisa assim que é realmente real, entendeu? Eu tenho essa pergunta assim, porque está sendo muito bom para os dois lados, as assistentes têm falado isso, entendeu? E quer dizer, eu fiquei com essa dúvida aí, tanta gente experiente aí já com 10 anos, com 1 ano, então nada mais como aprender mais um pouquinho essa relação. Eu tenho medo também, às vezes vem aquele sentimento de ser pai. Eu nunca fui pai, minha esposa é mãe de 2 filhos, entendeu? E é isso, essa dúvida, essa aproximação está sendo muito rápida. Eu queria saber se isso é uma coisa que pode acontecer também, normalmente, acontece, ou se tem alguma opinião aí que alguém possa me ajudar, entendeu? É isso. Respondo? Pode responder. É Luiz? É, Luiz. Luiz, mate o terapeuta e corra por abraço. Só isso. Esquece qualquer vertente, esquece qualquer psicólogo, esquece qualquer psiquiatra. É que nem o garoto da máscara aí falou, enlouqueça. Você já está falando que te ama? Só isso que interessa, cara. Me desculpe, mas... Eu falei que estava apaixonado pelo Mário já. É de coração. Esquece, Luiz. Esquece tudo. O amor, cara, joga água, cuida bem. Só isso. O resto, deixa lá. Desculpa, Sinara, mas eu penso assim, cara. Exatamente. Eu pensei isso. Assim, aproveita o momento. Deus do céu. Deus do céu. Aproveita. Curte o momento. Nesse jogo. É amor. Exatamente. Só queria puxar um ganchinho do doutor para ele. Oi? Eu só queria puxar um ganchinho do que o senhor falou para falar para ele. Diogo, acho João. que ninguém nasce pai, né? Não. Ninguém nasce pai. É uma eterna escola. E falando de personalidade também, a de 2, o de 3 e o de 6 são personalidades totalmente diferentes. Não vem com manual, e por mais que a gente estude, tudo vai no dia a dia, vai de encontro, e a única coisa que eu tenho a dizer é que o amor cura, o amor salva e o amor transforma. Então, vai fundo que você vai ser o melhor pai para essas crianças.
Exatamente. Às vezes eu brinco também que treino é treino, aproximação, né? Quando eu falo sobre aproximação, né? Treino é treino e quando chega, jogo é jogo, né? Exatamente. E no amor, a gente vai no dia a dia, vai aprendendo a amar cada vez mais e é muito bacana, muito legal. Vai fundo, Luiz. Obrigado aí, Mário. Flávio, está querendo falar? Isso, por gentileza, rapidinho. Eu quero puxar um pouquinho lá atrás do que o doutor João falou a respeito da ausência, né, do pai, né? Principalmente no meu caso, que viajava muito. Então, com 1 ano do meu filho, Flávio, ter nascido, né, eu já pedi para sair do embarque, né? Eu saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo para não correr risco mais de viajar. Então, eu já estou aqui em São Paulo, já são 10 anos que nós estamos aqui, e não tem mais essa de viajar, justamente para ficar próximo à família, entendeu? Para não ter essa brecha aí de sobrecarregar a esposa quando você estiver viajando 1 mês, 2 meses fora, como acontecia comigo, eu ainda não tinha filho, entendeu? E uma outra situação que você mesmo, Sinara, colocou, que os pais vão trabalhar para suprir as necessidades, né, da casa. Então, esse termo aí, muitos se levavam para o quê? O pai vai trabalhar para trazer o alimento para dentro de casa, para a comida, né, vamos dizer assim, dentro de casa. E a mulher é do lar, né? Hoje a minha esposa ela é funcionária pública licenciada para poder me acompanhar, né? E eu não vejo por esse lado, né? Quando fala de suprir necessidade, não é suprir necessidade de alimentação em casa. A esposa ela precisa de ajuda dentro de casa. A necessidade não é só alimentação, a necessidade é em todas as áreas, principalmente a necessidade emotiva, né? Diante de uma família, dos filhos ali, né? E uma outra situação que você falou a respeito, você falou e o doutor João, lá no assunto de depressão, né? Tomar cuidado, fala a respeito da observação, né? Eu vou levar um termo aqui, que a gente usa muito no serviço, que o navio ele tem som, cheiro e movimento característico. Ou seja, qualquer som diferente, a gente tem que prestar atenção. Qualquer cheiro diferente tem que prestar atenção. Qualquer movimento diferente tem que prestar atenção. Então, isso eu trago para casa também. Porque um olhar, uma fala, um andar diferente, a gente já tem que ficar, né, vamos dizer assim, de rabo de olho, observar se está acontecendo alguma coisa. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Eu tive uma situação, também um exemplo que eu gostaria de dar rapidinho, né? Agora com essa pandemia, né? A Silene ela ficou 6 dias internada, né, com Covid, e eu com um casal, né, dentro de casa de filhos. E na cozinha eu sou, né, diga-se me entender, eu não sou nada, né? Aquela situação de mal sei fritar um ovo, mas eu dou graças a Deus pela tecnologia, porque tem o YouTube aí com diversas, né, receitas e assim vai, e saiu os melhores pratos, os filhos amaram, aquela coisa maravilhosa. E você vê nesse momento, né, não só de fazer a comida, de cuidar dos filhos, de ver a casa, né, e olhar para a esposa e falar assim, ela é do lar. Não, ela trabalha, e trabalha muito, e nessas horas que você vê e você dá valor, e você se sente ajudador naquele momento com os filhos e com a família. É só isso mesmo. Muito obrigado. Exatamente, Flávio. Eu vou passar a palavra aqui para o Juliano. Ele tem uma pergunta. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Não, porque eu sou pretendente solo, eu queria só mais um pouco da fala do Josivan a respeito dos desafios que ele poderia dizer da parentalidade solo, digamos assim. E outra pergunta, talvez mais para os outros também, como é que é educar meninos, assim, hoje, digamos assim, né? Principalmente essa questão dessa cultura tóxica, machista que a gente vive, como é que a gente deve criar meninos hoje? Acho que a Sinara já apontou algumas coisas, né? Mas isso aí fica para os pais em geral e para o Josivan sobre os desafios da parentalidade solo. Obrigado. Josivan? Oi. Pode falar. Então, eu estou habilitado para, então, ser pai solo. E aí os desafios começaram antes, que eu já até mencionei. Mas eu tenho uma experiência que está legalmente, através do Conselho Tutelar,
e também do judiciário daqui da minha comarca, no qual eu estou compartilhando, a princípio, uma guarda de uma criança, que é a minha afilhada, a Ana Clara. Ela hoje tem... Acho que o Josué caiu. Doutor João, você pode responder ele também? Falar um pouquinho sobre como educar meninos, né? Se tem alguma regra? Existe alguma regra para isso? Vamos pensar na ética e no bom senso, né? Vamos supor. Apesar que isso fica uma fala bastante senso comum, tá? Porque a gente está impregnado de conceitos e preconceitos. Sim. Então, por mais que você queira seguir a ética e o bom senso, você vai levar para esse sujeito, levar para essa criança os valores morais que você acredita. Tá entendendo? Nós temos uma situação, assim, eu e meu marido aqui, que a gente vive numa região de fronteira árabe, se fuma muito narguile. É cultural. Só que aqui em casa, ninguém fuma narguile. Então, sabe, então, você tem que pensar nos valores morais que você acredita. Acho que seu castelo, suas regras. Tá entendendo? Sendo que você priorize sempre essa questão da ética, moral, dos bons costumes. Acho que não tem uma receita assim como criar meninos. Acho que sempre. Isso é atemporal. Sempre foi assim, tá entendendo? Vão variar as questões geográficas, questões sociais, questões da temporalidade, né? Exatamente. E é uma questão, assim, de acordo com o ambiente aí familiar também. Geográfico, E colocando ali para a criança, para o menino. Não é falar assim, aqui, isso você não pode fazer, porque já começar a colocar ali aonde vai e aonde não vai, né? O que vai fazer, o que não vai fazer. Mas, dentro da ética, né? Da rotina da casa, apresentar para esse menino os limites, né? As questões aí da vida, vamos colocar assim. Eu acho importante também, quando às vezes as pessoas ficam com medo, né? Mas como que eu vou educar menino? Eu vou deixar o menino brincar com boneca? Gente, nós mulheres cobramos tanto pais, né? Que falam, nossa, o meu marido não sabe nem segurar o menino. Como que o menino vai fazer isso? Deixa ele pegar a boneca. Deixa ele brincar. Então, já é assim, um tabu e uma cobrança aí que coloca, não, meu filho não brinca com boneca. Mas depois ele vai crescer e vai se tornar um pai e vai falar assim, espera aí, mas eu nunca lidei com isso. Não sei como que não sei como que eu vou fazer. Então, é necessário, nós mulheres, eu aqui representando, né, falando para as mulheres, ter esse olhar, tomar cuidado com as nossas atitudes para não gerar um bloqueio nos pais. O pai pode fazer, ele pode tentar, se ele errar, ele faz de novo, ele tenta outra vez. E errar faz parte. Mas nunca fiz comida. Gente, hoje é a primeira vez que isso vai acontecer, vai ser histórico, vamos lá. Auxilia. Às vezes o homem também não faz porque vai receber crítica. Então é necessário as mulheres aí tomarem esse cuidado. Não é ficar cobrando, mas também não permitir ao homem que ele faça alguma coisa. Sinara, hoje no nosso grupo, né, João, teve um pai que colocou lá, o pai quase não participa, né? Estava reclamando aqui, mas hoje entrou um pai lá e falou, gente, a minha esposa não deixa eu criar minha filha, né? Ou meu filho, minha filha, não lembro quem é. Empoderamento eu quero dar meus feminino. palpites, eu quero fazer, e ela não deixa. Pô, o que eu faço? Deixa eu abrir meu coração aqui com vocês, né? Sinara. Foi interessante, porque a gente passou a semana inteira reclamando dos pais que não estavam participando, que teve a devolução e um pai foi omisso, né, tal. E entrou esse pai ali, putz, super fofo e falando, gente, a minha mulher não deixa eu falar nada. Legal, mãe. Ela assume tudo, ela é super centralizadora, o que eu faço, né? Exatamente, precisamos tomar cuidado, viu? Bom, nós estamos nos nossos minutos finais. Doutor João, você quer fazer uma consideração final para esses pais e para as mães que estão nos assistindo? Agradeço, porque tá perto de vocês, tem muito que se aprender, tá entendendo?
Eu acho que me tocou bastante o Josivan ali, essa questão de ser pai solteiro, né? Essa questão também do amor ali, desse medo de saber se é uma coisa passageira. Eu acho que reforçar isso, né, Fábio? Teve uma fala, acho que foi do Flávio. A questão do amor, gente, ele gruda DNA, sabe? Ele gruda. O amor, a gravidez no coração, a gravidez afetiva, gente, ela é um tema que tem que atravessar a questão dos vínculos afetivos com todas as pessoas, com todos os... Não é uma questão de adoção, sabe? Então, deixar esse recado. O amor gruda DNA, cola osso. Tá entendendo? Muito obrigado pela oportunidade de conhecer vocês, poder dividir um pouquinho e aprender bastante aí com vocês. Exatamente. Isso é muito importante. Eu agradeço a todos vocês, ao Flávio. Você quer falar um pouquinho, fazer a sua consideração final, Flávio? Para mim, realmente, eu só tenho que agradecer por essa oportunidade. Primeira vez, né? Para tudo tem a primeira vez. Então, está sendo muito gratificante para mim, né? Ter participado aí, aprendido nesta oportunidade com todos, né? Como eu falei, a vida é uma escola, tá? Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e o amor acima de tudo. Exatamente. Mário? Oi, pessoal. Então, olha só, obrigado mais uma vez, viu, Sinara, Paloma e todos que me convidaram aí. Realmente, muita gratidão. E é isso que o João falou mesmo, o amor com a DNA é muito bacana. Essa eu vou guardar, vou botar no grupo lá para a gente não esquecer, né? E o recado que eu deixo é sejam pais, né? Conversem, ouçam, falem, que eles estão ouvindo, e o resto vai, né? Com bastante, vai fluir normalmente, né? Sejam pais. Desconstruam um pouquinho aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? Que os pais falavam, ou que as mães falavam, e seja você mesmo, né? Seja você mesmo, que é bacana. Meu pai, uma vez, a gente ia muito para Ilhabela, e eu fui mexer a gente estava dentro da balsa, o primeiro carro, e eu liguei o carro, e o carro pulou, quase que o carro cai dentro d'água. E meu pai falou assim para mim, olha que coisa maluca. Ele falou assim, não faça mais isso, porque se o carro cair dentro d'água, sua mãe não está aqui. Eu vou sair correndo, eu vou nadar e vou me salvar, e você vai morrer afogado. Porque se sua mãe estivesse aqui, ela ia atrás de você. Mas eu não vou, não, eu vou me salvar primeiro, você vai morrer afogado. Olha que maluquice, né? Então, tem umas coisas que a gente tem que desconstruir, porque o pai também nada e salva o filho também. Exatamente. Diego? Primeiramente, quero agradecer muito o convite, principalmente por estar com uma pessoa bem especial, que é você, né? Que a gente conversa bastante. E pedir que todos os pais aqui quebrem esses preconceitos nos corações das crianças que chegaram, que estão por vir, e ensinar elas a base de toda relação, que é o respeito, que é o amor ao próximo, e sempre se colocando como mestres, né? Ensinando que novos formatos de famílias estão aí, e precisamos tirar essas considerações de que 2 pais não existe, um pai não existe, 2 mães não existe, isso acabou, e também desapegar um pouquinho do que passou lá atrás, jogar tudo que é de ruim fora e pegar o que é bom e seguir um novo caminho aí e apresentar um novo mundo para essas crianças. Então, muito obrigado de coração. Exatamente. E eu agradeço a todos vocês por ter aceito esse convite, às pessoas que participaram aí, deixaram sua pergunta, seus comentários, isso é muito importante. As mães, eu me volto aí para as mães e falo, permitam, deixem o pai fazer. Se sujar, vai limpar depois, relaxa. Então, assim, deixa fazer, deixa a criança tentar, deixa o menino tentar, ele vai aprender, está em um processo aí de desenvolvimento, de aprendizagem, então é necessário deixar, permitir que o seu filho brinque, suje, tente,
E é importante também manter a calma, né? Seja feliz, seja leve, não precisa ser essa maternidade, essa paternidade assim, nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tem que ser tudo eu. Não, você pode dividir. Dentro da sua casa, você divide. E essa divisão, no final, você vai perceber que tudo aconteceu, tudo foi feito e ficou bom. Né? Todo mundo está feliz, todo mundo ficou bem. Então, é necessário você permitir, né, que cada um tente, né, e ter esse olhar atento com a escuta e o que a sua família vai estar te dando de retorno nesse momento. E eu agradeço a todos aí que acompanharam e fica aí ligadinho, essa live, ela já está, né, no YouTube, vai ficar gravada lá no YouTube, então compartilha, manda aí suas perguntas lá no grupo. E nós estamos aqui para isso, né? Para conversar, para tirar as dúvidas, os pais aí que estão à espera do filho. Então, muito obrigado por todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Quem quiser pode mandar o WhatsApp, hein? Estou à disposição. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigada a todos. É a Paloma que está falando. Eu estou em dois Zoom. Eu quero agradecer imensamente ao Bem Querer, ao Imensidão de Amor e a doutora Silvana, que tem sempre nos ajudado. O objetivo dos grupos de apoio é unir para multiplicar amor e conhecimento. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês que têm nos ajudado. A nossa próxima live é dia 16/7, com a doutora Suzane Schettini. Nós vamos falar sobre educação. O filho chegou, e agora? Como educar? Então, nós vamos passar essas informações. E muito obrigada. Gratidão a todos vocês. E até a próxima. Doutora Silvana, já terminou. Se quiser encerrar, muito obrigada. Silvana, pode encerrar. Ai, eu não estou ouvindo nada, eu estou perdida.